Bom, tem de tudo nessa sala aqui. Tem muito mineiro, isso é fato. Mas tem de tudo nessa sala aqui. Tem gente que já está aprovada. Tem gente que está batendo na trave. Tem gente que está chutando longe do gol. Tem gente que nem chutou ainda, né? Então tem de tudo nessa sala aqui. E nessa sala aqui, e no Rio de Janeiro agora, e no online também. Então, a gente tem toda essa galera aqui reunida num projeto só. E aí, como é que faz para a gente poder alinhar toda essa galera num propósito só? Bom, para você que já vem estudando, quando você olhar a aula de hoje, muita coisa vai ser revisão. É claro, não retirei nada da aula do ano passado. Não tinha nada de errado nas informações. O que eu fiz, na verdade? Eu refiz todas as últimas questões CFCC, analisei assertiva por assertiva e fui pegando os livros e fui tirando de onde foram extraídas cada questões. Aí peguei assim, pô, tiraram desse capítulo aqui, eu fui lá e peguei aquela informação. Tiraram desse capítulo aqui, eu fui lá e peguei essa informação. E você sabe que de vez em quando, FCC gosta de trocar o livro, o SESC faz isso também. E eu fui fazendo também a leitura e vendo assim, pô, o que ainda não foi retirado e a gente pode retirar também. Então tem informação nova? Tem, bastante. Muita coisa para anotar. Uma das coisas que você vai perceber no GE 2017 é que, nas minhas disciplinas, né, isso sou eu que faço, é que em todas as aulas, sem exceção, ao contrário do que foi 2016, nós teremos sabatina. Todas, sem exceção. Todas as vezes que eu terminar um quadro de aula, eu vou parar e a gente vai perguntar tudo o que estava no quadro de aula. E quando é que a aula segue? A hora que você me responder tudo. Enquanto eu me responder tudo, a aula fica parada e eu vou ficar te perguntando isso 1 milhão de vezes. Pô, Sobral, mas eu já sou aluno antigo, vou achar um porre isso. É, cara, quando você chegar nesse nível de achar um porre é que tá bom. Porque senão você já sabe tudo. A hora que você chegar e falar assim, e eu quero que isso aconteça. Ó, Sobral, olhei pro quadro agora aqui, já sei tudo, dou até aula no teu lugar. Ah, então você chegou no nível que eu quero que você chegue. Olhar para cá e acertar qualquer tipo de questão de prova. Para você que está chegando agora, e principalmente que vem de outros lugares, você é o que mais me preocupa, tá? Porque você vem num outro padrão de estudo. Cadê a Flavinha? Tá falando comigo lá fora agora. Flávia tá falando comigo lá fora agora, né? Sobre o impacto que é quando você estuda no outro lugar e que vai estudar no GE, né? Aquele susto, assim, pô, mas a aula agora é desse jeito? É, agora é desse jeito. Porque, filho, se você se matriculou nesse projeto e veio estudar aqui, eu fico pensando assim, o que passou na tua cabeça? Bom, digamos que você me conhece mais ou menos. Você fala assim, bom, esse cara é oficial de justiça do TRT e falam que esse cara é aprova um monte de gente para tribunal, né? Então acho que eu vou lá para ver qual é. Não, não vem para ver qual é, não. Vem de verdade. Vem de cabeça baixada para você fazer o que eu vou falar para você fazer. Porque vai dar certo. Todos os alunos que seguiram o que eu falei para fazer, deu certo. E contra a lista de aprovados, não há argumentos. E eu acho que vocês estão careca de saber dos resultados. Se era para literalmente fechar a conta e passar a regra, isso aconteceu agora no TRT11. Primeiro, segundo, terceiro e sexto de AJJ. Todos do GE 2016. Segundo, terceiro, quinto e sexto de oficial de justiça. Todos do GE 2016. Isso porque eu conto, gente, quando eu puxo no sistema a lista de aprovados, eu puxo só aluno do GE. Eu não puxo aluno de sabatina, revisão de véspera. E aí, vocês viram que eu publiquei essa semana. O quarto colocado de oficial de justiça, que até então não contabilizava, foi meu aluno na sabatina, revisão de véspera, e veio me agradecer também. Então, foi o que eu falei, na próxima lista, eu acho que é mais fácil eu perguntar quem nunca estudou no GE. É fato. É mais fácil eu perguntar quem nunca estudou no GE. Vou até fazer uma menção a ela aqui, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Raquel, que é a 16ª colocada de OJAF, minha queridíssima gaúcha, Urtasun, quero mandar um beijo para ela. E ela falou comigo assim, Sobral, eu estava conversando com a galera ali no grupo, e aí, o pessoal que estava ali nas primeiras posições, né? E aí você começa a perguntar, e aí, estudou com quem? Sobral. Estudou com quem? Sobral. Estudou com quem? Sobral. É, estamos dominando o mundo? Pique cérebro? É, dominando o mundo, pique cérebro. A intenção é essa mesmo. Mas, filho, por que o negócio dá certo? Deixa eu te explicar o que vem do lado de cá. Não tem segredo, não. Tem esforço. Vou pegar um negócio para te mostrar aqui. Ó, aqui eu tenho 3. Emiliano, eu vou precisar só do... Ah, não, o celular já está aqui. Di Pietro, Celso Antônio, Eli Lopes, eu só não trouxe aqui o Carvalhinho, certo? Então, os 3 livros aqui. Por que o negócio dá certo? A fórmula é muito simples. E eu vou usar o que a minha esposa Mariana Sobral fala. Eu posso falar o meu segredo para o meu adversário. Que, na verdade, para mim, eu acho que não tem adversário nenhum. Já te falei isso. Para mim, o meu adversário sou eu mesmo. Mas eu posso falar o meu segredo para o outro professor do outro curso. Mas sabe por que eu posso falar? Porque ele nunca vai se esforçar como eu me esforço. Então, eu posso falar para ele, ó, filho, ó, é dessa maneira que faz, mas ele nunca vai fazer. Porque como é que tem que fazer isso aqui? Eu vou dar aula de poderes administrativos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar todas as questões de poderes administrativos e vou resolver.
No que eu resolvi todas as questões, o que cai em prova? Ah, eles cobram esses tópicos de poderes. Onde estão esses tópicos? Nesse livro. O que faz? Abre todos os livros, pega todos os tópicos, estuda tudo, coloca no quadro de aula. Dá trabalho? Muito. Por isso que, ao final da revisão de véspera, agora o TRT 24, voltando de Campo Grande, o que eu estava fazendo, Mariana? Estudando. No aeroporto, no avião, porque é assim, é desse jeito. Tem que ler e reler, estudar o tempo inteiro. Então eu falo, ninguém vai pagar esse preço. Só que graças a Deus, por lado de eu querer pagar esse preço, é que você consegue gabaritar. E essa nossa relação cíclica e virtuosa me dá um tesão absurdo. Quando eu pego e olho assim, caramba, eu consegui transformar na vida de um monte de gente, a mesma coisa deu certo para mim. Então eu gosto disso. Até quando eu vou gostar? Não sei. Até os 70 eu sei que não. Até os 70 eu quero descansar. Essa semana eu estava de férias no TRT. Eu vi a praia na minha frente assim, olha a minha cor, super queimado de praia, né? Mas eu falei, cara, um dia a praia não vai sair daqui. Por enquanto, eu quero estar lá em BH. E por enquanto, semana que vem eu quero estar lá no Rio de Janeiro. E depois em Porto Alegre. E daqui a pouco, lá na prova do TST, do TRT 18, do 1ª, 2ª e 15ª região, e vão aprovar uma porrada de gente de novo. Beleza? Então eu quero renovar com você o meu compromisso de me dedicar ao máximo para te entregar a melhor aula possível. Nossa, Sobral, uhul, que legal, mas peraí, tá faltando uma coisa nessa história. Adianta eu te entregar a melhor aula possível se você não tiver HBC? O que é HBC? Horas de bunda na cadeira. Adianta? Não. Se eu te entregar a melhor aula e você não tiver HBC, nada vai acontecer. E eu não quero que aconteça no ano que vem, ou nas próximas provas, o que aconteceu agora no TRT 24. Vamos lá. Normalmente a galera que faz o GE, a galera gosta de administrativo, constitucional, trabalho, processo de trabalho, informática. É, eu sei. E o que aconteceu agora na prova do TRT 24? Quem foi que decidiu a vida? Informática. Então, meu amigo, preste atenção. Você está vindo para o projeto que aprova os primeiros. Você acha que o primeiro colocado negligenciou informática? Não! Não, ele não negligenciou informática. Nem negligenciou a matéria do capeta. Qual é? Raciocínio lógico-matemático. Não negligenciou nada. Então, por isso que esse ano a gente tem um projeto completo, com todas as disciplinas, para que você tenha acesso a todo o conteúdo necessário. Só dar um recadinho aqui para a galera de eleitoral, do TRE e do TRF. Quem está dando aula de penal e processo penal no GE, só que é em estúdio, é o Dr. Edésio, que é um delegado lá do Rio de Janeiro. Quando a gente fez o alinhamento pedagógico, para poder montar o curso, o edital que estava na rua, o edital TRE São Paulo, que foi a FCC, ele falou, Sobral, o curso é esse aqui. Aí ele me deu lá, 20 horas do curso. Aí eu falei assim, pô, legal, peguei, analisei, bom, fui concurseiro, sei analisar isso. Analisei os tópicos, vi o que ele ia falar, estava batendo. Falei, mas peraí. Aí eu peguei 3 editais de TRE do SESP. E aí quando você pega edital do TRE do SESP, amigo, o que era 20 virou o quê? 48 horas. Eu falei, Dr. Edésio, por favor, pode reformular o projeto e vamos fazer nesse formato aqui, mas Sobral, vai aumentar muito. Eu falei, não tem problema. Eu não quero que falte nada. O meu aluno tem que ter acesso a tudo. Por isso que o curso tem mais de 500 horas. Por isso que você vai passar 13 meses estudando. Por isso que me assusta quando alguém me procura e fala assim, não tem negócio mais rapidinho aí não? Você não faz ideia de quanto eu recebo isso. Essa pergunta, normal, não tem negócio mais rapidinho aí não, Sobral? Mas por que falam do negócio mais rapidinho? Porque isso existe aí fora. Você se matricula numa turma de administrativo, tem 5 aulas de administrativo. Quando só de licitações eu gasto 4 aulas para falar. Então, como o cara vê isso em outro lugar, ele acha que isso vai acontecer aqui. É a mesma coisa, a pergunta que eu mais recebo. Sobral, você não divide técnico e analista, não? É? Então, como é que o cara de técnico acerta, por exemplo, o que caiu lá no TRT 11, na prova de trabalho e processo de trabalho, que foi súmula de ponta a ponta? Caiu a súmula 399. Se cabe embargos, a decisão de homologação, de adjudicação, blá, blá, blá. Vai acertar quando na turma de técnico? Não vai acertar. Então, o que divide você numa prova de técnico para prova de analista é exatamente a questão difícil. É claro que a questão de analista, em geral, ela é mais difícil. Mas você tem pontualmente questões na prova de técnico que são mais difíceis que a prova de analista. E são essas questões exatamente que vão decidir. Então, aqui todo mundo estuda junto. A proposta é a mesma para todo mundo e é assim que vai dar certo. Então, para a gente começar a aula, reitero, com cada um de vocês que está nessa sala aqui agora, com quem está no telepresencial do Rio Agora ou com quem está no online, o meu compromisso de te entregar o melhor projeto possível. Tudo que eu fiz aqui agora é reestudar todos os livros, eu vou fazer isso ao longo de todo o GE.
Já vou te adiantando. Quando eu sair daqui, meu voo é 7h25, e eu pegar meu voo para o Rio de Janeiro, eu já começo a dar condicional para a semana que vem. É assim que o negócio funciona. Se não for desse jeito, não dá certo. À noite, é claro, vou dar atenção para minha patroa, né, que ela merece. Hoje a gente vai passear, hein, mulher? Me aguarde, hein? Me aguarde. Hoje é dia, tá? Mas só hoje à noite, já tá bom. Amanhã é dia de estudo, segunda-feira é dia de estudo, e, ó, porrada na orelha e tem aula semana que vem. Então, ó, temos um acordo que nesses 13 meses você vai dar o seu melhor, você vai dar o seu máximo para que você me dê esse privilégio de eu encontrar o teu nome nas cabeças, sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, vamos começar a trabalhar. Poderes. Vamos nessa. Bom, na verdade, então vou botar aqui, ó. Pra galera lá de trás, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu vi ali, ficou um pouquinho longe, tá? A gente não tá ainda na nossa casa, né? Nossa casa vai ser o G8. A gente tá fazendo um lançamento aqui no hotel. Fica tranquilo que eu vou escrevendo e vou cantando pra vocês, tá? Fala assim, ó, gente, anota aqui, anota junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Bota aqui em cima, ó, poderes e deveres administrativos. Esse é o título. Poderes e deveres administrativos. Um esclarecimento. Editais FCC, gente, normalmente os últimos têm falado apenas poderes administrativos. Não tem caído os deveres. Quais editais têm cobrado os deveres? CESP, beleza? Então, quem tiver ajudado o CESP no caminho, provavelmente vai encontrar os deveres. FCC ultimamente não tem cobrado mais, mas é sempre bom ficar atento. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo. Um tema que quase nunca cai para técnico, responsabilidade civil do Estado. Normalmente é um tema de analista. Caiu agora para técnico TRT11. Então, por isso tem que estar todo mundo junto. Porque a hora que vier, você saber o que você vai fazer com aquela matéria, tá bom? Bom, a gente vai começar falando dos deveres administrativos. Beleza? Lança o primeiro tópico de deveres, puxa uma primeira setinha aqui e anota para mim o dever de agir. Certo? Então, deveres, o primeiro que a gente vai falar é o dever de agir. Em relação ao dever de agir, gente, a gente vai traçar uma diferença, sinalzinho de diferença, no âmbito do direito privado e embaixo no âmbito do direito público. De novo, dever de agir, diferença no âmbito privado e no âmbito público. Gente, diferença básica aqui em âmbito privado e âmbito público. A minha relação com você é uma relação entre particulares. Então, eu estou no âmbito do direito privado. Agora, a tua relação com o Estado de Minas Gerais é uma relação entre o particular e o poder público. Então, eu estou no âmbito do poder público. Então, uma diferença básica aqui. Aqui eu tenho uma relação entre particulares. Aqui eu tenho uma relação particular-Estado. Confere até agora? Beleza? Ok. Bom, aí você estabelece um determinado contrato comigo. Um contrato de prestação de serviços. Sobral, qual vai ser a prestação de serviço? Você vai ser o meu professor de, sei lá, vou aprender a tirar carteira de habilitação. Então, vou aprender a dirigir com você. No que eu estabeleço esse contrato contigo, estabelece lá algumas obrigações. Você vai me pagar um determinado valor e eu vou te dar aula de como dirigir. Eu te pergunto, quando você assina esse contrato e eu marco com você para o dia 15 de março uma aula, você é obrigado a ir ou você pode ir? Você pode ir. Conclusão. Numa relação entre particulares, quando você manifesta direitos, na verdade, eles são imposições ou faculdades? Faculdades. E eu só posso ter esse direito desde que haja uma manifestação bilateral de vontade. Ou seja, eu não posso virar para você, Ana, e falar assim, tu é agora minha aluna de autoescola. Eu não posso fazer isso. Você tem que manifestar a vontade para mim, e essa manifestação de vontade gera uma relação, e nessa relação você vai ter direitos, você vai ter faculdades. Ou seja, você pode ter acesso ou não à minha aula de direção de veículo. Agora, engraçado, quando você vai trabalhar na administração pública, exemplo técnico do TRT, você tem o poder de emitir certidões. E alguém te procura no balcão da Secretaria de uma Vara do Trabalho. E aí a pessoa vai lá, paga os emolumentos e dá entrada no requerimento de certidão. Eu te pergunto, você tem o poder de emitir certidão, mas você pode emitir ou você deve emitir? Deve emitir. Conclusão. Enquanto no âmbito privado, a atuação é uma mera faculdade, no âmbito do direito público, a atuação é uma imposição. Tá claro até aqui? Então vamos lá. Então, no âmbito do direito privado, a atuação
ela é uma faculdade, ou seja, você atua se quiser. No âmbito do direito público, a atuação é uma imposição. Conclusão. Se eu estou falando que a atuação no âmbito do direito público é uma imposição, o Eli Lopes ele dá um nome para essa historinha aqui e esse nome é repetido, por exemplo, pelo Carvalho Filho. Como é que, na verdade, eu vou chamar essa questão do dever de agir? Troca a canetinha agora e coloca outro nome. Poder, tracinho, dever de agir. Ou seja, você tem um poder atribuído por lei, mas esse poder ele não é uma mera faculdade, esse poder é uma imposição. Você não pode atuar, você deve atuar. Vou repetir para a galera lá de trás. Estamos estudando os deveres administrativos, estou falando do dever de agir. Tracei uma diferença no âmbito privado e no âmbito público. No âmbito privado, atuar é uma mera faculdade, no âmbito público, atuar é uma imposição. Se atuar é uma imposição, eu vou chamar de poder, dever de agir. Confere até aqui? Foi? Beleza. Bom, se é uma imposição, isso aqui, ó, vai me gerar uma consequência. Que tipo de consequência, ou consequências, na verdade, eu vou extrair disso aqui? Bom, alguém te procura lá no balcão da Secretaria da Vara do Trabalho para poder pedir a certidão. Paga os emolumentos e dá entrada. Só que você está com vontade de trabalhar? Não, não quer trabalhar. Já é estável, já passou os 3 anos, aprovou a estágio probatório, blá, 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 não quer trabalhar. E você fala assim, quer saber? Eu renuncio a essa competência. Você pode renunciar a essa competência? Não, porque é mera faculdade ou imposição? Imposição. Conclusão, o poder dever de agir é renunciável ou irrenunciável? Irrenunciável. Então anota aí. Irrenunciável. É imposição. E aí, vamos continuar no mesmo exemplo. Aí você fala assim, caramba, mas eu não quero emitir a certidão, porque eu tô com preguiça, uai. Que isso, deu certo, ó. Puta, tô ferrado, cara. Perdi a identidade, cara. Aí, Adalto, deu ruim, velho. Mas que legal pra caramba, né? Deixa eu dar um abraço pra você. É muito bom estar aqui, cara. Vamos lá. Deu um excesso de felicidade, de repente, aqui. O que eu tava falando mesmo? Eu não quero emitir a certidão, mas não posso renunciar. Já sei. Então, quer saber? Não vou fazer nada. Tipo, o cara deu entrada ali, eu vou lá assim, essa porcaria pra lá. Ou seja, eu serei omisso. Peraí. Se eu for omisso, mas a lei está me dizendo que é uma imposição, essa omissão pode gerar responsabilidade, sim ou não? Sim. Então, a omissão gera responsabilidade. Então, filho, até aqui, para a galera do ano passado tá tudo igual. Mas agora vamos começar a esquentar. Mas vamos lá para o quadro primeiro. Eu estou falando do dever de agir e diferenciei essa atuação no âmbito privado e no âmbito público. Entre particulares, essa atuação é mera faculdade. Eu posso agir ou não. No âmbito público, essa atuação é uma imposição. Por isso que eu chamo, na verdade, de poder, dever de agir. Consequências. Se é uma imposição, eu não posso renunciar. E se eu for omisso, gera responsabilidade. Aí agora, essa aqui é a pergunta. Você vai marcar a palavra omissão e vai puxar a setinha e vai marcar assim, ó, sempre. Isso não estava no ano passado. Todas as vezes que eu for omisso, quando eu falo eu, gente, leia-se, poder público, tá? Todas as vezes que o poder público é omisso, gera responsabilidade? Nem sempre. E aí, qual vai ser o critério que a gente vai usar aqui? José dos Santos Carvalho Filho, que tem caído muito no CESP e que me chamou a atenção que agora no TRT11, a questão de responsabilidade civil, quem viu eu postei no grupo, foi copiada do livro dele. Não foi assim, o cara mudou um pouquinho, o cara copiou. Então, quando ele copia, tu, plim, liga o alerta, olha onde a FCC agora está indo buscar a questão de prova. Então, eu fui no Carvalhinho estudar um pouquinho sobre essa história de omissão. E aí o Carvalhinho ele fala o seguinte, ó,
Acostume-se com as siglas, gente. Quando eu botar CF, Carvalho Filho, não é Constituição Federal aqui, tá? CF é só na aula de constitucional. Quando eu botar CABM, Celso Antônio Bandeira de Mello. Se eu botar DP, Diva de Pietro. E se eu botar o Eli, eu escrevo só Eli. Porque o nome dele é pequenininho, então eu escrevo só Eli, tá bom? Então vamos lá, sempre. Aí eu vou botar aqui, ó, CF, não. Nem sempre. E aí o Carvalhinho, ele vai analisar se essa omissão, ela é, primeiro ponto, genérica, ou se ela é uma omissão específica. Então, vou puxar a setinha, vamos lá. Omissão, sempre gera responsabilidade? CF, Carvalhinho, não. E aí ele vai fazer uma divisão entre omissão genérica e omissão específica. Vamos entender isso aqui. Gente, vamos lá. Poder público tem que construir escola? Sim. Tem que construir hospital? Sim. Tem que cuidar das pessoas? Sim. Tem dinheiro para todo mundo? Não. Então, peraí. Você está me falando que tem que cuidar, mas que não tem dinheiro para todo mundo. Como é que é o nome dessa expressão que o Estado alega nas suas defesas, em ações judiciais, que ele fala assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer. O problema é que eu não tenho dinheiro. É a chamada reserva do possível. Ou seja, eu posso fazer aquilo que for possível no meu orçamento. Então, a partir do momento que você fala para o Estado que ele tem que construir escola, que ele tem que construir hospital, ele fala, olha, eu sei que eu tenho que construir. O problema é que eu não tenho o quê? Dinheiro. Essa é uma omissão o quê? Genérica. Então, o Carvalhinho, ele fala que as omissões genéricas vão gerar responsabilidade, mas eu não tenho dinheiro nem para construir. Como é que eu vou ser responsabilizado? Então, omissão genérica não geraria responsabilidade, porque eu não teria como exigir do poder público nesse caso. Então, vamos lá. A omissão genérica é aquela onde eu encontro a ideia de, anota, reserva do possível. Reserva do possível. Adaltor, depois deixa uma água aqui para mim, por favor. Acho que é tá. essa. Ah, é essa? Obrigado, Ana. Não, já tem aqui. Ele colocou. Obrigado. Tá? Então, na omissão genérica, eu tenho a ideia de reserva do possível. Qual é a ideia que o Carvalhinho cita aqui? No caso de obras públicas. Marca aí. E aí, ele cita os dois exemplos de hospitais e de escolas. Para a galera lá de trás. Omissão genérica, alegação de reserva do possível. Quando é que eu alego a reserva do possível? Para efetivar obras públicas, como, por exemplo, hospitais e escolas. Conclusão, se eu não tenho dinheiro nem para executar o hospital ou a escola, eu posso ser responsabilizado por essa omissão? Não. Então, a omissão genérica, você vai marcar aqui, não. Que não gera responsabilidade. Tá. E a omissão específica? Aí para uma conclusão lógica. Se a omissão genérica não gera responsabilidade, a omissão específica vai gerar responsabilidade? Sim. E aí o Carvalhinho ele cita o seguinte, ele fala, olha, quando é que você vai ter uma omissão específica? Primeiro, quando você tiver uma expressa imposição legal com prazo, PZ é prazo, para agir. Repito. Primeira hipótese, omissão genérica. Expressa imposição legal com prazo para agir. Expressa imposição legal com prazo para agir. Ou, no segundo caso, sem prazo, sem PZ. Tá? Mas aqui a omissão em período acima do aceitável. Vou repetir. Ou sem prazo, quando a omissão for em período acima do aceitável. Vamos ver se você conseguiu anotar tudo que eu coloquei aqui no quadro. Vou dar uma paradinha aqui.
Eu estou discutindo essa expressão, se a omissão gera responsabilidade. Regra sim, mas eu perguntei sempre, Carvalho Filho, não. Se for uma omissão genérica, eu tenho a alegação de reserva do possível. Essa alegação de reserva de possível se encaixa normalmente na construção de obras públicas, como por exemplo hospitais e escolas. Se eu não tenho nem dinheiro para construir hospital e escola, como é que eu vou ser responsabilizado? Agora, eu vou ter uma omissão específica quando, 1, eu tiver uma expressa imposição legal com prazo para agir, ou 2, não tenha prazo, mas a omissão em período acima do aceitável. Aí vamos lá, vamos entender aqui. Expressa imposição legal com prazo para agir. Vamos dar um exemplo muito simples. A lei estabelece o prazo de 180 dias para o poder público atuar. Passados 180 dias o poder público não atuou, o que ele vai ser? Responsabilizado. Fácil entender o primeiro exemplo? Então vem uma lei, te deu um prazo, tu não atua esse prazo, tu vai ser responsabilizado. Então perceba que o primeiro caso, ele tem um conceito objetivo. É se você está dentro ou fora do prazo. Aqui é matemático. Está no prazo, não pode responsabilizar. Ultrapassou o prazo, pode responsabilizar. Aqui é que mora o problema e aqui agora eu vou te dar uma explicação de estudo. Quando, sem prazo, a omissão em período acima do aceitável. Cara, é nessas horas que se eu paro a aula aqui e deixo desse jeito, a minha área do aluno explode com exemplos da sua criatividade infinita. Sobral, e lá no caso do município do interior de Minas, lá que o fulaninho ficou um tempão sem fazer? Não sei, filho, não sei. Aí é essa hora que o aluno que vem de fora começa a dar conflito com o GE. Mas como o Sobral não vai me dar resposta? Porque não está no livro. E a questão de prova vai sair da cabeça do Sobral ou do livro? Do livro. Então não tem resposta. Não tem resposta? Não tem resposta. Não é pós-graduação, não é doutorado, mestrado, não é faculdade. Se fosse, eu te dava aqui. Se tava, criava 1000 exemplos para explicar isso aqui. Mas não cabe a mim criar exemplos que não estarão em prova. Você já tem muita coisa para estudar? Já? Então para que eu vou enfeitar teu caderno com mais coisa ainda? Eu não vou fazer isso. Então já adianta você, que nesse momento já está em casa pipocando aí pensando quais seriam as possibilidades de omissão acima do aceitável. Não sei. Tá? Agora, se a prova perguntar para você que uma omissão específica, onde o poder público não tenha prazo para atuar, mas a sua omissão seja em período acima do aceitável. Vou repetir. Uma omissão específica, na qual o poder público não tenha prazo para atuar, mas essa omissão se dá em período acima do aceitável. Gera ou não gera responsabilidade? Gera! Pronto, a prova acabou aqui. Você entendeu como é que o negócio funciona? Beleza? Então foi o seguinte agora. A gente vai ler o quadro inteiro. Eu vou para lá e vou te perguntar o quadro. Eu falei do dever de agir, comparei no âmbito privado e no âmbito do poder público. Privado, relação entre particulares. No âmbito público, particular, Estado. Entre particulares, atuar é mera faculdade. Na relação particular-Estado, o poder público atuar é uma imposição. Se é uma imposição, eu tenho chamado poder-dever de agir. Qual é a consequência que eu tenho de ser uma imposição? Ora, primeiro, não posso renunciar ao meu poder-dever de agir. E se eu for omisso, gera responsabilidade. Veio Carvalho Filho e começa a estudar essa omissão. Essa omissão sempre vai gerar responsabilidade? Não. Ele faz uma diferença entre omissão genérica e específica. Omissão genérica é aquela onde eu alego o quê? Reserva do possível. O Carvalho Filho dá como exemplo a realização de obras públicas, construção de hospitais e escolas. Ora, se eu não tenho dinheiro nem para executar o hospital, como é que eu vou ser responsabilizado pela ausência de construção do hospital? Agora, se tem uma omissão específica, isso pode gerar responsabilidade? Sim. E quais são os dois exemplos que ele dá? Ele dá um exemplo objetivo e um subjetivo. O exemplo objetivo é, a lei deu prazo para atuar e você não atuou no prazo. Passou o prazo, tem responsabilidade. Ou não existe prazo para atuar, mas essa omissão está num período acima do aceitável. E aceitável é uma expressão de conteúdo certo ou incerto? Incerto. Você não sabe exatamente o que vai ser ou não aceitável. Diego, vem para cá. Não vale olhar para lá. Eu não vou ficar te controlando. Nem você olhar para o seu caderno. Olha só para mim agora. A gente está estudando deveres administrativos e o primeiro dever que estudou é o dever de agir. E esse dever de agir tem uma diferença se eu for aplicar no âmbito do direito privado ou no âmbito do direito público. No âmbito do direito privado é uma relação entre particulares, no âmbito público é uma relação particular-Estado. Tá, entre particulares, atuar ou não é uma obrigação? Mera faculdade. Agora, no âmbito do poder público, atuar é uma imposição. Por isso que a expressão completa eu chamo de poder-dever de agir. Esse poder-dever de agir gera consequências? Sim. Quantas? A primeira consequência que ele é o quê? Irrenunciável. E se é irrenunciável, eventual omissão gera o quê?
Mas essa omissão sempre vai gerar responsabilidade? Porque essa omissão pode ser de quantos tipos? Pode ser G ou pode ser? Se for genérica, gera responsabilidade? Se for específica? A omissão genérica é aquela onde o Estado alega o princípio da reserva do possível. Normalmente na realização de obras públicas. Me dá 2 exemplos. Se o Estado não tem nem dinheiro para executar o hospital, ele pode ser indenizado pela ausência do hospital? Agora, na omissão específica, o Estado pode ser obrigado a indenizar. E essa omissão específica se manifesta em quantos casos? Primeiro caso é quando eu tenho uma lei que estabelece o quê? Se não atuar e passar o prazo, pode ser responsabilizado? Ou então tem o segundo caso em que eu não tenho o quê? Mas a omissão, ela está num período acima do... Entendeu? É difícil? Tá, mas espera aí, filho. Super legal, né? Uou! Vou passar no concurso. Sei tudo, Sobral. Filho, primeira aula. Primeiro bloco. Aí é super legal. Sabe, início de relação, né? Você olha aquela cara de apaixonado assim, né? Você fala, te amo pra sempre. E daqui a 2 anos tá um tacando prato no outro. Pois é, filho. No meio do jeito vai querer me tacar prato. Tá? Agora é só amor. No meio do jeito vai querer me tacar prato. Porque você vai ter um monte de matéria para estudar. Então, já deixa eu dar essa dica. São 2 aulas por final de semana, todos os finais de semana. O pessoal me pergunta assim, mas Sobral, e o feriado? Como é que é? O quê? Repete essa palavra aí que eu não entendi que você falou. Feriado? Você tá de sacanagem, né? Não existe feriado para GE, rapaz. Não tô nem aí. Feriado é Natal, no máximo, e acabou. E Ano Novo até porque tem que ser, porque por mim eu dava aula. O Milano ia ficar louco comigo nessa hora. Tá, com todo respeito à Páscoa, velho, mas tem aula. Vamos lá. Tem aula, velho. A Páscoa é no domingo? Cara, sábado é sábado de aleluia, né? Então vem dar aleluia pro tio aqui, beleza? Domingo tem Páscoa em casa, coelhinho lá, o ovinho, eles vão celebrar. Tá? É, a gente vai trazer um mimo pra vocês. Quem sabe vai ter um chocolatra. Ó! Quem sabe? Mas assim, gente, brincadeiras à parte. Então assim, perceba, o GL é isso aqui, para quem ainda não sabia. Só que é isso aqui multiplicado por 459 mil. São 459 mil esquemas desses aqui que você vai ter que decorar para você poder alcançar o teu resultado. Vamos continuar? Beleza. É isso aí mesmo. Bom, vamos falar agora do dever de eficiência. Então, próximo aqui, puxa... Dever de eficiência. Show. Bom, gente, o dever de eficiência, na verdade, hoje ele se tornou um princípio constitucional, não tem? Eu não tenho o princípio de eficiência? E o princípio de eficiência é um princípio geral ou setorial? Geral? Se você falar que é geral, é porque se aplica para todo mundo indistintamente. Se você falar que ele é setorial, é porque, como o nome está dizendo, ele se aplica a um determinado setor. Por exemplo, eu e você aqui, Clá, na nossa relação, o princípio da eficiência incide? Sim, é um pedaço. Quebrou. Constitucionalmente falando. Essa foi ótima a resposta. Pior que você está certa, né? Eu me ferrei. Foi ruim meu exemplo. O princípio da eficiência previsto na Constituição é o princípio aplicável à administração pública. Logo, se não é o princípio aplicável à administração pública, é o princípio geral ou setorial? Setorial, é o princípio da administração pública. Isso, mas quando eu olho para o texto constitucional, ele é um princípio o quê? Setorial, porque ele se aplica a um determinado setor. Qual? A administração pública. Aí quando eu falo então em princípio de eficiência, esse princípio ele constava da redação original de 88, gente? Não, foi inserido quando? 1998, emenda 19. Então vamos lá. Princípio constitucional. Princípio constitucional. Você vai botar aqui. Artigo 37, vírgula, EC 19 de 1998. Repito. Eficiência, primeira setinha, princípio constitucional. Puxa para o lado, artigo 37, EC 19 de 98. Até hoje cai questão perguntando se o princípio de eficiência constava da redação original da Constituição. Beleza? Então, básico do básico, mas tem que saber. Próxima. A ideia de eficiência, ela está ligada ao máximo de resultado, onde esse máximo de resultado, com o mínimo de custo. Máximo de resultado
com o mínimo de custo. Tá, e aí tem duas expressões que normalmente aparecem em prova, que eu coloquei aqui para vocês identificar a eficiência, que está ligada à ideia de atividade pautada. Atividade pautada pela duas expressões aqui. Celeridade. E 2, perfeição técnica. Vou repetir para a galera lá de trás, vamos lá. 3 ideias aqui da eficiência. Se tornou um princípio constitucional, consta do artigo 37, inserido pela emenda 19 de 98. Conceito base de eficiência, alcançar o máximo de resultado com o mínimo de custo. Numa atividade pautada por celeridade e perfeição técnica. Tá, até isso aqui eu tinha colocado no ano passado. Deixa eu colocar uma novidadezinha aqui. Pensa comigo. Quando eu falo em máximo de resultado com o mínimo de custo, eu penso assim, bom, eu tenho um hospital que atende a 100 pessoas e para eu manter esse hospital todos os meses eu gasto 100 mil reais, certo? Tá, o que seria o máximo de resultado com o mínimo de custo? Eu vou passar a atender 200 pessoas, agora com 50 mil. Então, estou tendo o máximo de resultado com o mínimo de custo. Perceba que, nesse caso, a ideia de custo ela está atrelada a um critério financeiro, concorda comigo? Tá, princípio de eficiência, quando eu falo em mínimo de custo, esse mínimo de custo é sempre custo financeiro? Ou seja, a ideia de eficiência, quando eu falo mínimo de custo, é um custo só financeiro? A resposta está aqui embaixo. Se eu estou falando que eficiência também é atuar com celeridade, está ligado à ideia de você atuar mais devagar ou mais rápido? Mais rápido. E não necessariamente isso aqui envolve o quê? Custo. Então, só financeiro? Não. Por que não é só questão financeira? Porque na eficiência eu estou preocupado também em ter uma atuação mais o quê? Celery. A eficiência já perguntou isso aqui. Se a ideia de eficiência estava atrelada apenas a critérios financeiros. E o aluno ficou assim, mas peraí, como assim financeiro? Eu falei, estou te dando exemplo aqui agora. Por que não? Porque ser eficiente não é apenas gastar menos. Ter o mínimo de custo não é o mínimo de custo financeiro, é o mínimo de custo de tempo, é o mínimo custo de pessoal, é o mínimo custo de maquinário, de estrutura, de tudo. Então, quando eu falo na ideia de custo, não é apenas custo financeiro. Isso envolve também outros aspectos, como, por exemplo, gastar o mínimo de tempo possível. Ficou claro aqui? Beleza? Show. Segue. Esse agora é bem fácil. A gente vai falar do dever de probidade. Nessa aula aqui a gente fala pouco sobre isso, só 3 palavrinhas, que estão ligadas à ideia de honestidade, ética e boa fé. Tá. Honestidade, ética e boa fé. Mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quando você fala desse papo aí de honestidade, ética e boa-fé, lá daqueles princípios lá do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse papo aqui de honestidade, ética e boa-fé, te lembra qual? Moralidade. Aí, olha a questão que o aluno me mostrou. Eu acho interessante quando a banca descobre isso. A questão botou lá no enunciado: honestidade, ética e boa-fé. Letra A, moralidade. Letra B, probidade. Aí o aluno marcou moralidade e ficou puto da vida porque o gabarito era probidade. Mas, Sobral, eu vi na tua aula que esse papo de honestidade, ética e boa-fé está ligado ao princípio da moralidade. Só que sabe qual era o enunciado? Constitui um dever. Olha a loucura. A banca trocou a palavra.
E essa ideia de honestidade, ética e boa-fé você encontra no dever de probidade e no princípio da moralidade. Anota no seu caderno. Então, você encontra isso no dever de probidade, notinha de rodapé, volta e meia eu faço nota de rodapé, tá? Esse conteúdo, honestidade, ética e boa-fé, ele serve numa questão para você falar de dever de probidade ou para você falar de princípio da moralidade. E o que você vai marcar? O que o enunciado te perguntar. E a sacada da questão foi colocar o dever no enunciado e colocar as duas respostas. Colocar tanto moralidade como probidade. E aí o aluno que marcou moralidade, marcou achando que estava acertando, errou a questão e ficou indignado. Mas porque não estava entendendo o que o enunciado estava perguntando. O enunciado não estava perguntando o princípio. O enunciado estava perguntando um dever. Então vamos repetir. A ideia do dever de probidade, ela se conecta com a ideia de princípio da moralidade. Beleza? Show de bola. Último. Vamos falar agora aqui do dever de prestar contas. Dever de prestar contas. Bom, eu quero saber de qual princípio ele decorre e qual é o seu conceito. Vamos nessa. Se eu, gente, quiser agora falar para você assim, ó, filho, você quer estudar para concurso? Quero, Sobral. Então tá bom. Doarei a você todos os meus bens. Para você ficar tranquilo, ter seu patrimônio, ter sua casa, seu carro, não se preocupa com nada. Toda a minha remuneração do TRT eu vou doar todos os meses para você. Eu posso dispor do meu patrimônio, sim ou não? Sim, é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Tá, mas se você tiver na administração pública, você está gerenciando patrimônio, e tu pode dispor desse patrimônio? Porque esse patrimônio é teu ou da coletividade? Se é da coletividade, tu tem que prestar contas do patrimônio? Porque o patrimônio é disponível ou indisponível? Então, qual é o nome do princípio que fundamenta o dever de prestar contas? Indisponibilidade. Do interesse público. Na ideia de indisponibilidade do interesse público, significa que o administrador público gerencia patrimônio da coletividade, vírgula, que não é próprio. Nota de rodapé. Aqui, ó. Prestar contas, pum, puxou setinha, indisponibilidade do interesse público. Asterisco aqui, nota de rodapé, vai. Anota aí. Significa que o administrador público gerencia patrimônio da coletividade. Gerencia patrimônio da coletividade, vírgula, e não patrimônio próprio. Falar isso hoje no Brasil é até um ponto delicado, né? Mas a gente tem que falar. Se eu tenho que prestar contas porque o patrimônio público é indisponível, é porque eu tenho que demonstrar... Nossa, Adalto, tá bem ruim o microfone agora, tá dando eco. Dá uma ajeitada aí. Se eu tenho que prestar contas, é porque eu estou gerenciando patrimônio que não é meu. Então eu não tenho que atuar no meu interesse particular, eu tenho que atuar no âmbito do interesse o quê? Público. Conclusão. Através da prestação de contas, eu tenho que demonstrar que a minha atuação foi de acordo com o interesse próprio ou da coletividade? Coletividade. Então, demonstrar. A atuação em favor da coletividade. Demonstrar a atuação em favor da coletividade. Solta a canetinha. Vamos lá. Terminei os deveres. O que a gente faz? Revisa tudo, eu falo tudo, depois você me repete tudo. Primeiro vamos lembrar da estrutura, ó. Eu tenho dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade e dever de prestar contas. Eu tenho 4 deveres aqui, tá?
No dever de agir, eu comparei no âmbito privado e no âmbito público. No âmbito privado tem uma relação entre particulares, no âmbito público tem uma relação com o Estado. Entre particulares atuar é a mera faculdade, o Estado atuar é uma imposição. Por isso que eu chamo, na verdade, de poder-dever de agir. Se é uma imposição, consequência, não posso renunciar ao poder-dever de agir, e se eu for omisso, isso vai gerar uma responsabilidade. Sempre vai gerar responsabilidade? Não. Qual é a diferença aqui? Carvalho Filho fala de omissão genérica e omissão específica. Omissão genérica é aquela em que eu posso alegar a chamada reserva do possível. Só posso executar aquilo que o meu orçamento permite. No caso de obras públicas, construção de hospitais e escolas. Se eu não tenho nem dinheiro para construir um hospital, eu posso ser responsabilizado por essa omissão? Não. Mas se for uma omissão específica, pode gerar responsabilidade. E ela acontece em quantos casos? 2. Primeiro, quando tiver uma imposição legal com prazo para agir. Se passar o prazo e eu não agir, eu vou ser responsabilizado. Ou na hipótese que não houver prazo, mas a omissão se der num período acima do aceitável. Próximo, dever de eficiência. Ele é um princípio constitucional, eu tenho o conceito e eu tenho os 2 critérios. Princípio constitucional inserido no artigo 37, pela emenda 19 de 98. Eu tenho que buscar o máximo de resultado com o mínimo de custo. Pautado pela celeridade e perfeição técnica. Esse mínimo de custo é só custo financeiro? Não. Tenho que ter um mínimo de custo, por exemplo, também de tempo. Por isso que eu tenho que atuar com celeridade. Dever de probidade é o dever de atuar com honestidade, ética e boa-fé. Esse mesmo conteúdo a gente encontra no princípio da moralidade. Mas tem que olhar para o enunciado e ver o que ele está perguntando. Se ele está perguntando um dever administrativo ou um princípio da administração pública. O dever de prestar contas. Eu estou gerenciando patrimônio privado ou patrimônio da coletividade? Da coletividade. Então, incide o princípio da indisponibilidade do interesse público. Logo, eu tenho que demonstrar que eu atuei em favor da coletividade. Confere? Beleza? Vem para cá. Vamos lá. Tá tudo bem? Você tá com frio? Ó, mulherada, já vou logo avisando. Traga casaco. São 6 anos de sala de aula. São 6 anos sem consenso quanto ao ar-condicionado. Tá? Então traga casaquinho, porque eu não vou exigir da rapaziada ficar de sunga em sala, porque tá calor, tá? Então traz o casaquinho que resolve. Então vamos lá. Não olha para lá agora, claro. Olha para mim. 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 Tem quantos deveres ali no quadro? Qual o primeiro? Dever de agir. Qual o segundo? Eficiência. Qual o terceiro? Probidade. Qual o quarto? Prestar contas. Foi. Dever de agir. Eu tenho que diferenciar no âmbito do direito privado e do direito público. Direito privado em relação entre? Direito público é o particular e o? Entre particulares, atuar é uma imposição? Não. Atuar é? Faculdade. Agora, no âmbito do poder público, atuar é imposição? Sim. Sem imposição, isso gera consequências. Gera? Sim. Quantas? 2. A primeira consequência é que você não pode o quê? Renunciar. Logo, ela é irrenunciável. Esse poder dever de agir, que é irrenunciável, se você não pode renunciar e você deve agir, significa que eventual omissão gera o quê? Responsabilidade. Mas essa omissão gera responsabilidade sempre? Não. Porque a omissão pode ser de quantos tipos? Pode ser genérica ou pode ser específica. Se ela for genérica, gera responsabilidade? Não. Genérica gera responsabilidade? Não. Se ela for específica? Sim. Genérica é aquela em que eu alego o quê? Reserva do possível. Na realização de? Me dá 2 exemplos. Se eu não tenho nem dinheiro para construir um hospital, eu posso ser responsabilizado pela ausência do hospital? Não. Agora, na omissão específica, ela se manifesta em quantos casos? O primeiro caso é quando vem uma lei e impõe o quê? Se passou o prazo e eu não atuei, posso ser responsabilizado? Sim. E no segundo caso, tem prazo? Não. Mas a minha omissão, ela supera o período que é o quê? Aceitável. Perfeito, foi. Qual é o segundo dever? Eficiência. E dever de eficiência, ele também é um princípio constitucional? Sim. Desde 1988? Não. Foi inserido pela emenda? Não. De 1998. Ideia de eficiência é ter o máximo de resultado com o mínimo de custo. Custo só financeiro? Não. Custo também envolve outros aspectos? Sim. Por exemplo, atuar com celeridade e atuar com perfeição técnica. Qual o terceiro dever? Probidade. E o dever de probidade envolve as ideias de quê? Honestidade, ética e boa-fé. Esse dever de probidade ele tem o mesmo conteúdo do princípio da moralidade. Aí tem que olhar para o enunciado da questão e ver o que está perguntando. O quarto dever é o dever de quê? Prestar contas, porque você, administrador público, está gerenciando o seu próprio patrimônio. Não. Patrimônio da coletividade. Logo é disponível. Não. Logo é o quê? Indisponível. Princípio da
indisponibilidade do interesse público. Ora, se eu estou gerenciando um patrimônio que não é meu, e esse patrimônio é disponível, eu tenho que demonstrar que eu atuei em favor de quem? Perceba que nessa segunda sabatina já começou a ratear um pouquinho. Imagina que acontecer às 5 horas da tarde. Eu estou só nos deveres. Tem 6 poderes para estudar ainda. Hierárquico, disciplinar, vinculado, discricionário. Emiliano! Meu amigo, ele está tão agitadinho.